Boa tarde. A gente vai estar dando continuidade e encerrando aqui o nosso protocolo de cuidados paliativos. Hoje a gente vai estar falando do processo ativo de morte, que são as últimas 48 horas de vida do paciente. Nessas últimas 48 horas são encontrados alguns sinais e sintomas bem específicos, como anorexia, diminuição de mobilidade, um aumento da sonolência, delírio, mioclonias, colapso periférico e até o ronco final, que é aquela sororoca que o paciente pode apresentar. As diretrizes nos orientam que, nesse momento, é interessante que se suspenda todas as medicações que o paciente possa fazer uso por algumas doença crônica que ele já tenha, assim como profiláticos contra tromboses, antidepressivos, diuréticos ou protetores gástricos. Os estudos também nos relatam a importância de evitar recursos terapêuticos que são considerados fúteis ou obstinados, ou seja, aquilo que não vai trazer benefício e pode gerar até dor para o paciente. Um exemplo muito simples disso é a medida da glicemia capilar ou a repetição de exames de rotina, né? A coleta de sangue. Pode estar trazendo um pouco de dor para o paciente, desconforto, e não tem motivo de estar sendo realizada. A retirada de drogas vasoativas e até mesmo da ventilação mecânica, as diretrizes nos falam que elas podem ser realizadas nesse momento. A sedação paliativa, ela é indicada para esse paciente, que é aquele que tem um diagnóstico já de um estado final de uma doença grave, progressiva e incurável. Os sintomas deles são refratários. É importante, né, que se tenha um consentimento entre os familiares ou responsáveis legais ou o próprio paciente. Essa comunicação, obviamente, ela já é iniciada anteriormente, né, leva tempo, o cuidado paliativo, às vezes, ele tem que ser trabalhado com a família, mas é importante que isso tenha sido documentado em prontuário e que o documento que vai estar sendo disponibilizado seja entregue e assinado pelos familiares e pelas pessoas que participam, os profissionais, no caso, que estão participando daquela reunião com os familiares. A nível de interesse, existe em alguns lugares já as diretivas antecipadas de vontade, que são onde o paciente expressa ali todos os cuidados que ele quer, ou mesmo até não receber nesse final de vida. É muito comum em pacientes oncológicos. E é importante também que se ofereça um suporte espiritual, seja qual for, né, a fé, a religião, o credo do paciente, é importante que se ofereça e seja mesmo aberto, né, a horários para que isso aconteça, dele receber toda essa orientação que ele acredita, e não só o suporte espiritual, mas também abrir maior tempo para a família, né, para que possa ter mesmo esse cuidado ao final da vida do paciente. Falando um pouquinho da extubação paliativa, deve-se ser bem crítico em relação a isso, né? A extubação paliativa não é para qualquer paciente que esteja em cuidado paliativo em uso de ventilação mecânica. Aqueles pacientes, por exemplo, que têm parâmetros muito altos no ventilador, primeiramente deve-se fazer uma retirada, né? Escalonar os parâmetros, reduzir gradativamente, observar como o paciente vai estar reagindo àquilo, para só então, se for necessário, chegar a extubar esse paciente. Para extubar esse paciente é necessário que seja retirado o bloqueador neuromuscular 2 horas antes, caso ele esteja fazendo uso. Sempre está seguro, né, esse acesso, para que caso o paciente venha apresentar algum sintoma e necessite de alguma droga, ele possa estar recebendo com segurança. Sempre manter a cabeceira desse paciente elevada, né, para evitar aquele desconforto respiratório que a gente já discutiu anteriormente. E é importante que o fisioterapeuta realize o teste de vazamento, né? Esse teste de vazamento, ele pode acontecer, e se acontecer, ele pode gerar um desconforto maior para esse paciente, né? E então, as medidas para que isso não aconteça, né, devem ser realizadas, serem antecipadas, caso esse paciente venha a ser extubado. Bom, esse foi o nosso protocolo de cuidados paliativos. Eu agradeço a atenção de todos.
Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questionamento, a gente está aberto e disponível para respondê-los. Agradeço mais uma vez, boa tarde para todos.